Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. E o caminho de Bolsonaro vai ficando cada vez mais complicado. Depois da minuta golpista, viagem de Anderson Torres à Bahia na véspera do segundo turno está na mira da PF. O que é que significa isso? Uma série de fatos envolvendo as ações para investigar o golpe de 8 de janeiro e também o escândalo das joias estão vindo à tona depois da volta de Bolsonaro ao Brasil, agora ao alcance da lei. No momento em que ele volta, começam a pipocar novas provas de tudo quanto é lado e Alexandre de Moraes, no que diz respeito a Anderson Torres, desenvolveu uma série de ações que fizeram com que o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro mudasse de advogado. O que é que significa isso? O advogado que iniciou a defesa de Anderson Torres logo que ele foi preso, simplesmente ele tinha sido indicado e estava sendo pago, inclusive, pela família Bolsonaro. E por que isso? Solidariedade? Não. Esse advogado, ele tinha como missão impedir que o desespero que começa a tomar a pessoa depois de ficar já alguns meses presa, percebendo que vai ser difícil de deixar a prisão, esse desespero poderia bater em Anderson Torres e levá-lo a fazer aquilo que assombra Bolsonaro, que é uma delação premiada. E essa delação premiada seria muito simples. Anderson Torres teve uma minuta golpista localizada na sua casa, trancada em um armário onde havia fotos de família, só lembranças importantes para o ex-ministro, documentos importantes. E ele diz que esse documento ia ser jogado fora, que não representava nada, e que recebeu esse documento da mão de sua secretária, que agora nega que tenha entregado qualquer coisa a ele. E o que acontece, então, é que essa minuta golpista que pretendia criar uma aparência legal a uma tentativa dos militares, do governo junto com os militares, de anular o resultado da eleição de 2022, essa minuta agora se torna uma das principais provas contra Anderson Torres e fatos novos apareceram nas últimas horas. Por exemplo, contra Anderson Torres e por tabela Bolsonaro, a notícia de que ele e o Silvinei Vasquez, o chefe da Polícia Rodoviária Federal, atuaram juntos para impedir eleitores do PT de chegarem à sessão eleitoral na Bahia. Por que na Bahia? Porque o apoio a Lula na Bahia era diferente de todas as partes do Brasil. Era um apoio de cerca de 80%, era um apoio avassalador. Então havia esse plano do Bolsonaro e do seu ministro da Justiça, do chefe da PRF, de coibindo os eleitores baianos de votarem no Lula, a interferência, a diminuição da vantagem de Lula no cenário nacional seria enorme. Não foi suficiente, mas pode ter ajudado a que o resultado da eleição fosse bem mais apertado entre Lula e Bolsonaro. Além disso, apareceram, depois que Bolsonaro voltou, mais elementos sobre as joias, mais provas contra Bolsonaro no caso do roubo de joias dadas ao Brasil pela Arábia Saudita. Então vamos ver essa matéria aqui do Globo. Depois da minuta golpista, viagem de Anderson Torres à Bahia na véspera do segundo turno está na mira da PF. A matéria diz que o Anderson Torres
viajou à Bahia no foco de uma investigação sigilosa para apurar como foi montada a operação da Polícia Rodoviária Federal, que bloqueou estradas do Nordeste no dia do segundo turno, mas só para parar ônibus, que era o meio de transporte dos eleitores mais pobres, que em esmagadora maioria eram eleitores de Lula. Então a Polícia Rodoviária Federal parava esses ônibus e com isso aumentava o número de eleitores bolsonaristas lá na Bahia e diminuiu o número de petistas. Porém, não foi suficiente, evidentemente, nós estamos falando de eleição, é preciso interferir em milhões de eleitores e isso, evidentemente, não seria possível numa operação dessa. Na operação que gerou conflito entre o Alexandre Moraes e o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi feito o dobro de abordagens do primeiro turno. Um dos motivos para a Polícia Federal colocá-la na mira de uma investigação, a PRF. A PF apura se houve um esforço dirigido para impedir que eleitores de Lula chegassem aos locais de votação. O inquérito tenta reconstituir a forma como o governo Bolsonaro se preparou para sabotar o adversário petista. O episódio é emblemático. E a recomendação malandra de Anderson Torres ao chefe da PRF na Bahia, nas vésperas do segundo turno, era basicamente que o Anderson Torres dizia o seguinte: olha, vocês barrem eleitores, vocês barrem os ônibus, sejam com eleitores do Lula ou do Bolsonaro. Ocorre que ele sabe que na Bahia era quase todo mundo eleitor do Lula, a força do Lula na Bahia nessas eleições certamente decidiu a eleição em favor do atual presidente da República. E também ele sabe que eleitor pobre não ia de ônibus votar, principalmente na Bahia. Só uma elitezinha pequena votou em Bolsonaro na Bahia. Então a recomendação dele foi para afetar isenção, mas na verdade ele estava executando um plano muito bem preparado, só que o efeito desse plano, eles conseguiram de fato barrar eleitores do Lula, mas não muitos, porque houve uma decisão do STF para que a PRF não fizesse isso. Então a operação aconteceu para barrar eleitores do Lula, mas aconteceu em nível muito menor do que o necessário. E a Polícia Federal descobre documento que liga Anderson Torres aos bloqueios da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a atuação de Silvinei Vasquez, então diretor-geral da PRF, no caso. Os bloqueios foram suspensos depois que ele foi ameaçado de prisão por Alexandre Moraes. E as investigações da Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado no país descobriram que um documento de inteligência produzido pelo ex-ministro da Justiça Anderson Torres, com um mapa detalhado dos locais onde Lula venceu no primeiro turno, iam pautar ações para bloquear esses eleitores de Lula no segundo turno. E, na verdade, por que tudo isso? Porque o Alexandre de Moraes ele está agindo de todas as formas para manter o Anderson Torres preso, para despejar em cima dele essa avalanche de provas, porque isso vai fazer, evidentemente, com que ele, em algum momento, entre em desespero. As notícias que a imprensa tem dado é que ele já está desesperado, porque a prisão já entra no terceiro mês aí, e não há nem sombra de sinal de ele ser libertado. E esse efeito psicológico sobre pessoas presas é o que faz com que elas fechem acordos de delação premiada. Se ele fizer esse acordo, ele pode, e a suspeita de Alexandre de Moraes é que ele vai acusar o Bolsonaro de ser o mentor intelectual da tentativa de golpe militar em 8 de janeiro de 2023. E no caso do Bolsonaro e das joias, apareceram novos elementos agora junto com a volta do Bolsonaro. Que elementos são esses? Vamos só sintetizar. Bento Albuquerque, o ministro das Minas e Energia do Bolsonaro, omitiu o segundo pacote, e isso acaba de ser comprovado
Ele admitiu que não informou os fiscais da Receita, agora pressionado e flagrado, ele admitiu, essa é uma nova prova com que se pode contar. Ex-assessor de Bolsonaro, flagrado com joias na mochila, era o primeiro-tenente da Marinha, Marcos André dos Santos Soeiro. A PF, ele explicou como recebeu os pacotes na viagem da Arábia Saudita e contou que Bento Albuquerque participava de um jantar, tal, ele incriminou o Bento Albuquerque. Esse mesmo homem diz que precisou pagar excesso de bagagem. O ex-assessor do ministro afirmou que precisou pagar excesso de bagagem para trazer ao país tantos presentes, ou seja, joias e mais outros presentes caros que o Bolsonaro não incorporou ao patrimônio público. Ordem de assessor presidencial, em 29 de dezembro de 2022, faltando 2 dias para o fim do mandato de Bolsonaro à presidência, o primeiro sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, foi enviado ao aeroporto de Guarulhos para tentar recuperar as joias. Os detalhes da oitiva do militar foram revelados pelo blog da jornalista Andréa Sadi no G1, e essa é a confirmação do que se sabia, é outro fato que ocorre junto com a volta de Bolsonaro ao Brasil para complicá-lo. E por último, outra prova que apareceu agora foi a ligação do servidor da Receita. Vídeos do circuito interno de segurança do aeroporto mostram como foram as tratativas de Jairo Moreira com o servidor da Receita. Em mais de uma ocasião, o militar interrompe a conversa com o funcionário do fisco para falar ao celular, mostrando que ele estava sendo monitorado. E a indicação de um garantista ao Supremo passa no Senado, seja qual for esse Supremo, esse indicado de Ciro Nogueira, que foi o chefe da Casa Civil de Bolsonaro. Ou seja, depois da Lava Jato, o Senado vai aprovar qualquer ministro que seja garantista. O que é garantista é uma doutrina do direito em que o advogado, o juiz, no caso, ele tende a reforçar, a valorizar os direitos civis, né, os direitos ao contraditório, os direitos à ampla defesa do réu. E economia empossada ofusca retomada das políticas públicas é a manchete do jornal Valor Econômico. É inacreditável. Eu vou falar para você vai dizer que é mentira minha. Esse jornal está dizendo que a popularidade do Lula não está subindo porque a população quer um teto de gastos públicos mais alto, ou seja, a população não aumentou o apoio ao Lula porque quer que o Lula tome mais medidas para diminuir verbas para a saúde, para a educação, para a habitação, para a cultura, para a segurança, etc., com vistas ao tal equilíbrio fiscal. E isso mostra algum delírio desse jornal. Provavelmente o autor dessa manchete está precisando ir ao médico, a um psiquiatra aí, porque achar que a população quer que o Lula diminua os gastos públicos com saúde, educação, etc., e por isso não está dando mais apoio a ele, só pode ser delírio, né? E o Bolsonaro tenta salvar o capital político dele, porque em retorno ao Brasil ele encontra uma grande disputa na direita para assumir o posto de líder da direita no país. E esse posto o Bolsonaro colocou em xeque ao fugir do Brasil no apagar das luzes do seu governo, e agora evidentemente a fila andou, não é? E ele volta sem nem sombra da mesma força que tinha quando partiu. E a morte de professora reacende uma discussão oportunista sobre a redução da maioridade penal nas escolas, assim como se esse massacre decorresse da certeza de impunidade do assassino, e é lógico que não, é um garoto com evidentes problemas mentais, um garoto de 13 anos que nunca pensou em escapar
da prisão? É uma pessoa com problemas mentais. Reduzir a maioridade penal não vai mudar nada com jovens que tenham problemas mentais estimulados pelo que acontece nos Estados Unidos, pelo armamentismo no Brasil, pelo clima de ódio que se instaurou nesse país, estão cometendo esses desatinos. O Augusto Aras, por sua vez, Procurador-Geral da República, achou um caminho para tentar fazer uma média com Lula. Ele vem bajulando muito o Lula para continuar no cargo, até porque ele sabe que podem começar a surgir ações contra ele na justiça por acobertar o Bolsonaro e deixar de cumprir suas obrigações funcionais ao longo dos últimos 4 anos. O que ele quer fazer agora? Ele quer indiciar o Sérgio Moro para agradar o Lula e ficar no cargo. Eu acho que não rola. E por fim, os bolsonaristas, eles estão tendo um domínio, eles continuam mantendo domínio nas redes sociais. A direita, extrema direita, está mantendo domínio nas redes sociais simplesmente por uma razão inexplicável. A esquerda diminuiu muito na internet após a eleição. O pessoal foi comemorar, foi falar de outras coisas e não quer saber de política agora. Enquanto isso, os bolsonaristas estão acelerando os ataques ao Lula, estão acelerando a pregação golpista, e isso é muito preocupante. A esquerda precisa acordar na internet. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.